Boa noite, pessoal. Vamos lá. Gravando aqui mais um vídeo para vocês. Tirar algumas dúvidas aqui que muita gente me pergunta com relação a isso, né? Sempre vem no chat do Telegram. Vou deixar o link do Telegram aí embaixo para vocês, tá? Então o pessoal sempre me pergunta assim: como que funciona o spread? O spread é grande, o spread é pequeno, o swap, como que funciona, quanto custa? Então tudo isso eu vou esclarecer para vocês agora, para vocês entenderem, tá? Eu vou pegar um rabiscador aqui. Primeiro eu vou explicar para vocês a questão do spread, como funciona, tá? Isso serve para qualquer corretora de Forex, tá? Então quando a gente tem um gráfico, tá? Quando a gente tem um book, por exemplo, se a gente olhar o book aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir um book aqui. Livro de ofertas book. Então quando a gente tem o book, a gente tem as ofertas de compra e as ofertas de venda, tá? E a gente tem naquele outro formato que aqui não tem, que é tipo o Netrix, só para vocês entenderem como funciona. Como que funciona o formato que o pessoal fala do formato Netrix? Então a gente tem, peraí, a gente tem aqui as ordens de venda, por exemplo, tá? E a gente tem aqui as ordens de compra, tá? Então esse lado esquerdo, quem está comprando está botando ordem aqui, tá? E quem está vendendo está botando ordem aqui. E aqui fica o preço do mercado, tá? Que seria o preço do mercado. Então o que acontece quando a gente fala assim, o spread é alto, o spread é baixo? Isso tem dois fatores que tem que levar em consideração. Qual que é o fator que a gente tem que levar em consideração? Você tem um spread mínimo de mercado. O que é o spread mínimo de mercado? O spread mínimo, por exemplo, aqui o mercado é, sei lá, 40.040. Nesse último nível aqui. Quer ver, ó? Nesse último nível aqui, ó, 41.040, tá? O que acontece? Quando essa linha de baixo aqui já vai ser 41.039. Um exemplo, tá? Então o que acontece? Obrigatoriamente, a gente sempre vai ter um spread mínimo de um ponto, que seria 41.039 por 41.040. Isso significa que se você for comprar e você for agredir o mercado, você vai agredir a primeira ordem de venda, você vai pagar 41.040. Se você for vender, for agredir a compra, você vai vender a 41,39. Isso aqui seria o normal do mercado, por exemplo, se a gente está falando da Bolsa Brasileira, uma ação, isso é o spread mínimo. Isso não quer dizer que sempre vai ser esse mínimo, tá? Por quê? As corretoras de Forex, né, elas cobram em média um spread mínimo, além desse mínimo que é 1 centavo, R$ 1, ou seja lá o que for, um ponto. Então, por exemplo, quando você tem um spread de uma corretora, né, de um Forex, então normalmente você tem as ordens de venda, você tem as ordens de compra, que é aqui, tá? Só que de vez você ter aquele valor normal entre uma e outra, você tem um valor aqui, você tem às vezes uma casa, duas casas, três casas, depende do ativo, depende da corretora, que é o spread que a corretora cobra. Então isso significa que, se você quiser agredir a venda, você vai ter que pegar esse spread aqui em cima. Se você quiser agredir a compra, você vai ter que pegar esse spread aqui embaixo. Você vai ter que pegar uma ou duas casas fora do preço que está no momento, tá? Então, o que acontece? Normalmente, quando você vai entrar, vamos supor que você dá ordem para comprar 41,40, né? Então você não vai comprar a 41,40. Quando você dá ordem para comprar, você vai comprar no 42. Você vai comprar no 41, no 43. Depende da casa. Então, como que eu sei qual é esse spread? Qual é esse spread que a corretora vai cobrar? Quando a gente fala vou fazer um swing trade, esse spread é irrisório. Né? Então você vê aqui, ó, o spread, você não está nem vendo o spread do book, né? Então se eu vim aqui colocar, deixa eu ver se ele está o SQ Bid, ó, vou botar o SQ Bid, você não está nem vendo aqui. Deixa eu ver se as cores estão iguais. Ó, um tá violeta, eu vou botar até cores diferentes, ó, verde e rosa, tá? Então praticamente você não vê o spread de um para o outro, tá? Quando você abre o book, nesse caso, você vê que ele é bem coladinho, ó. Aqui no caso é ponto 20, 30 centavos, né? Então é ponto 30 pontos. Então o spread aqui mínimo é 30 pontos. Então é 41,40 a 65, 41,40 a 39, 41,40 a 69. Então o mínimo é 30 pontos aqui,
tá? Do S&P, desse contrato do S&P. Então esse é o mínimo. Então onde que eu vejo isso? Como que eu faço para saber? Você vem aqui no contrato, ó, usa 500, clica com o direito, especificação. Tá? Aí você vem aqui e ele diz, ó, quantos dígitos tem um contrato, o tamanho do contrato, se o spread é flutuante, se não é flutuante, o nível de stop. Então, né, ele diz tudo aqui, ó, né? Então, se é CFD, né, tamanho do TIC. Então, o TIC é 001. Então, o preço ele anda de 001, né? Então, é assim que funciona. Tá? Então aqui ele fala, por exemplo, ó, volume mínimo é de meio ponto, meio contrato. Então você vai ter que colocar no book de meio e meio contrato. E o swap de compra e o swap de venda. O que é o swap de compra e o swap de venda? É o valor que você paga para ficar posicionado, é como se fosse custódia. É o valor que você paga para ficar posicionado de um dia para o outro. Então, se eu comprar um contrato cheio e ficar posicionado de quinta para sexta, eu vou ter um swap de 2 dólares e 132. Se eu tiver comprado. Se eu tiver vendido, o meu swap é de 1,86. Tá? E o swap de 3 dias? Por que swap de 3 dias? Porque o mercado fecha na sexta e abre na segunda. Então ele fala que dia que é cobrado o swap de 3 dias. Então no fechamento de sexta-feira vai entrar um swap do fechamento de 3 dias. Onde que aparece isso? Você clica aqui com o direito, colunas e coloca permanência. Aí vai aparecer aqui o valor do swap que você vai estar pagando nessa operação que você está posicionado. Tá? Então é assim que funciona. Vamos ver outro contrato aqui, por exemplo. Vamos pegar o USA 500 com vencimento. Tá? Especificação. Então a gente tem, ó, dígitos 2, tamanho do contrato 50, nível de stop 50, aqui, até aqui tudo normal. A diferença vem aqui, ó, tamanho do ticket. Aqui ele anda de 0,25, no outro ele andava de 0,01, tá? Valor do ticket 12,5, então cada ticket é 12,5 pontos, né? Então ele vai mostrando para você essa diferença, né? Então o gráfico ele desenha conforme o preço do bid. Então ele espera fechar uma ordem no bid para desenhar o gráfico, novo, tá? Negociação, acesso completo, execução a mercado. Então sempre que for executado vai ser a mercado, né? Então você vai ter que agredir a outra parte. Você põe a ordem, a hora que chegar na sua ordem você tem que agredir a outra ponta. Então o mercado ele manda essa agressão, tá? As ordens elas são válido VAC, né? Válido até cancelar, né? Preencher tudo, né? Você pode colocar hoje também as ordens. O volume mínimo, o outro era de meio contrato, aqui é de 0,01. Então você vê que o contrato aqui ele é maior, ele é mais pesado, é como se aqui fosse o cheio e o outro fosse o mini, por exemplo, tá? O máximo do volume aqui é 10, o outro máximo do volume era 500. O passo do volume é de 0,01, o outro era 0,5, então aqui você vai aumentando de 0,01 em 0,01, tá? E aqui, ó, não tem swap. Então você vê que esse aqui não tem swap, ele tem os horários, mas ele não tem swap. Então significa que nesse contrato eu não pago para ficar posicionado de um dia para o outro. Então qual é a vantagem de eu operar esse contrato com vencimento ou um contrato que não tem vencimento? Então, se eu for fazer um swing, se eu faço um trade location, operações que duram muito tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, e eu ponho posição, tiro posição, e eu não quero me preocupar com chegar ao vencimento do contrato, eu ter que encerrar e fazer a rolagem, que chama, né? Eu ter que encerrar a posição no contrato e abrir a mesma posição no outro contrato. Se eu não quiser passar por isso, aí eu pego o que não tem vencimento. Agora fala, não, eu faço day trade, eu faço swing de 3, 5 dias, 7 dias, coisa rápida. Aí é melhor fazer pelo vencimento, porque aí com o vencimento você não vai pagar o swap, você vai economizar o swap. Tá? O valor é pequeno, pelo que o valor que o ativo anda, é irrisório o valor de swap que você vai pagar, tá? Eu acho bem tranquilo de pagar, tá? Aí para vocês terem uma ideia aqui, ó, vamos mostrar para vocês, ó, se a gente baixar o time frame, ó, dá para ver o spreadzinho aqui, ó. Olha o spreadzinho aqui, ó. Tá vendo, ó, o mínimo? Aqui eu acho que o preço não vai andar. Deixa eu botar no minuto para vocês verem, ó. Então para quem opera 1 minuto, o spread pode atrapalhar. Por quê? O spread ele pode pegar teu stop e o preço não ir no teu stop e vice-versa, ou pegar sua ordem de compra e o preço não ter chegado na sua ordem de compra ainda, né?
Então, isso que acontece. Então, num minuto, por exemplo, se operar um S&P usa 500 num minuto, o spread é alto, já não compensa. Então, nos 5 minutos, nos 5 minutos já é pouco significante, eu já consigo operar tranquilo. No 15 minutos já é irrisório. O spread já não preciso nem levar em consideração a questão do spread, porque ele é bem pequenininho. Você vê quando fecha o spread, né? Esse horário ainda o spread fica mais aberto porque tem pouca negociação. Você joga no horário, ó, o gráfico horário irrisório. Você joga no diário, ele nem aparece. Ó, só aparece uma linha. Então é tão irrisório no gráfico diário que não precisa nem levar em consideração. Tá? Mesma coisa com vencimento. Ó, se a gente jogar num minuto, é que aqui ele não está mostrando, só está mostrando um. Deixa eu ver porque que ele não está mostrando. Vou botar uma cor diferente aqui. E vou pôr para mostrar aqui. Ó, você vê que aqui tem um spread também, ó. Tá vendo? Num minuto não compensa. Vamos botar no 15, ó. No 15 já fica tranquilo. Se botar no diário, tranquilo. Isso serve para qualquer ativo, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, euro-dólar. Então, euro-dólar, especificação. 5 dígitos, flutuante, ó, spread flutuante, tamanho do contrato, né? Aqui seria... Aqui são 100 mil dólares, o tamanho do contrato. A margem da moeda é em euro, o lucro da moeda é em dólar, né? O cálculo é cálculo de Forex, o plotagem de gráfica segundo o BID, né? Aí ele dá aqui, ó, compra mercado, venda mercado, né? Ele inicia sempre com o spreadzinho que ele fala, acesso completo, tem tudo aqui, ó, né? Os tipos de ordem que você pode mandar, o lote mínimo é de 0.01, o máximo é de 50, não é que você pode operar no máximo 50, você pode fazer 5 mil contratos, mas você vai operar de 50 em 50 contratos, tá? Isso vai variar conforme o seu ganho, né? Então, o swap de compra são 6 dólares, o swap do contrato cheio, um swap de venda é 0.1, tá? E o swap de 3 dias é cobrado na sexta-feira. Então, nesse caso, como ele não tem vencimento, ele tem um swap, tá? Que é aquilo que eu falo para vocês. Então, é bem tranquilo, tá? Com relação a isso, só vocês levarem em consideração isso. Eu sempre falo assim, não precisa se preocupar com o spread, né? Com o spread. Se você vai operar 15 minutos, 30, diário, 1 hora, vai fazer swing, vai fazer esses tipos de operação, não se preocupa com o spread, né? Você se preocupa com a sua operação, porque assim, você só vai ter problema se você for fazer scalp no gráfico de 1 minuto. Aí você vai ter problema. Muitas vezes você vai sair antes do que você deveria, por causa que você tem que executar mercado. Então, a dica que eu dou é, quando você vai entrar, você colocar o seu preço na pedra. Então, por exemplo, você tem lá as ordens lá, né? Então você vai entrar, eu quero comprar. Você não vai vir e vai, por exemplo, clicar para ele agredir para comprar. Você põe a ordem e deixa o mercado vir te agredir aqui. E fica lá esperando o mercado vir te agredir. Então você vai tacar a ordem na pedra e o mercado vai vir te agredir. Então isso você vai diminuir um pouco o spread que você está pagando, tá? Porque você não vai ter o além do spread da corretora, o spread da tua ordem que você vai mandar executar mercado, tá? Então você fica parado com a ordem lá e espera eles virem te agredir, tá? Isso ajuda bastante. Lógico que às vezes você quer entrar no ativo, dependendo do teu setup, você tem que entrar no mercado, você tem que agredir, aí você vai pagar um spread um pouco maior. Mas dependendo da operação, para mim não muda nada, tá? Pelos tipos de operação que eu não faço scalp em gráfico de 1 minuto, então para mim não muda nada. Eu opero o gráfico de 15, 30, 1 hora, entendeu? Então para mim é bem tranquilo. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Se ficou alguma dúvida ainda, manda mensagem no comentário aí, que eu esclareço, respondo. Entra no Telegram lá, pergunta pra mim no Telegram, que eu respondo no Telegram também. Tá ok, pessoal? Beleza? Valeu e até a próxima.